Oi, gente, voltei. Voltei com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Eu li esse livro recentemente, no final de novembro, e eu gostei muito. A premissa do livro é 40 mulheres estão presas em uma jaula. Essa jaula está dentro de um porão em um lugar desconhecido. Então, tudo começa com a protagonista contando a história. Ela não tem nome. A gente conhece ela por o apelido de menina ou é garota, algum dos dois. Porque quando essa moça foi para essa jaula, ela ainda era uma criança, praticamente um bebê. Então ela nasceu e cresceu dentro daquela jaula com as outras 39 mulheres. E ela não sabe quem é a mãe dela, ela não conhece a mãe dela não tá dentro daquela jaula, e ela é a única daquelas prisioneiras que não tem uma vida pregressa, né? Então, as outras mulheres que estão lá, que são mulheres mais velhas, lembram da vida delas antes de terem ido para essa jaula, então elas lembram que tinham trabalho, filhos, esposo ou companheira, que seja, e elas lembram com saudade e com nostalgia dessa vida que elas tinham antes de parar nessa prisão, né? Só que elas não sabem como elas foram parar lá. Então, são 39 mulheres presas que estavam vivendo suas vidas até que um dia foram parar dentro dessa jaula sem saber como. Então, elas supõem que tenham sido drogadas, alguma coisa nesse sentido, para serem levadas para essa jaula. Lá nessa jaula, elas têm algumas regras de convivência. Então, dessas 40 mulheres, nenhuma conhece a outra, elas não são primas, nem amigas, nem conhecidas, nem nada. Elas não sabem sequer aonde fica essa jaula, onde elas estão. Elas têm luminosidade forçada, então elas não sabem quando é dia, quando é noite, porque eles vão ligando a luz conforme o desejo deles. E quem são eles? Nós não sabemos, essa informação nós não temos. As informações iniciais que nós temos são que elas estão presas com 3 guardas que as vigiam, e esses guardas trabalham em turnos, então ficam 3, depois esses 3 saem e entram mais outros 3, então são sempre em 3, e eles trabalham em turnos. Turnos de quantas horas nós não sabemos, então nós temos pouquíssimas informações no início desse livro. Algumas regras que nós sabemos são que elas não podem se tocar de forma alguma, elas não se abraçam, elas não se beijam, elas não sabem quando é dia, quando é noite, elas têm que fazer suas próprias refeições, então elas têm ali um mínimo básico para não morrer de fome. Se elas sentirem alguma dor ou desconforto, os guardas vão oferecer para ela alguma medida paliativa para tratar essa dor, mas elas têm alguns trapos que elas vestem, que elas fazem as roupas. Como eu já disse, a comida é muito básica, então eles enviam uns carrinhos com alguns utensílios básicos para elas fazerem as refeições. Elas não podem se matar, elas não têm espelho, então elas estão vivendo ali uma vida subhumana, né? Mas o que acontece? Dessas 40 garotas, como tem uma que praticamente nasceu e se criou lá, então tudo ali para ela é normal. Ela não entende muitas das coisas que essas mulheres retratam como sentimento de saudade, de nostalgia, porque para ela tudo é normal o que está acontecendo. Ela cresceu naquela condição, então para ela tá tudo bem viver daquele jeito. No entanto, gente, isso que eu vou falar agora não é spoiler, tá na premissa do livro. Em um determinado dia, uma sirene toca. Ah, precisa falar outra coisa antes de dar essa informação. Os guardas não falam com elas, eles não, nunca eles falam nada. Então, eles apenas têm uns chicotes, né, que eles ameaçam elas, mas eles não agridem elas. Só que pela simples ameaça dos chicotes que eles carregam,
elas já entendem os comandos deles, né? Então, por exemplo, em um momento, se elas forem tocar uma na outra, eles já dão uma chicotada no ar, e aí elas já entendem aquela ameaça e aí elas param o que elas estavam fazendo. Então é isso, elas só têm contato de falar uma com a outra, elas podem conversar, mas elas não podem conversar com os guardas. Tudo bem. Então, em um determinado dia, quando os guardas estão indo levar o carrinho com os mantimentos para fazerem as refeições, né, para eles prepararem a refeição delas, uma sirene toca. E a partir desse momento que a sirene toca, os guardas se olham e acham aquilo estranho e saem correndo. Mas qual é a questão disso tudo? No momento que essa sirene toca, eles saem correndo, eles estavam com o carrinho de mantimentos que eles iam passar para elas cozinharem. Então, eles estavam com a chave da jaula na fechadura. Então, quando elas percebem que eles fugiram e não voltaram mais e deixaram a chave na fechadura, elas abrem a fechadura e fogem, as 40 prisioneiras. E aí, o resto você tem que ler o livro para descobrir o que acontece. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro me pegou de uma forma, assim, eu li em 1 ou 2 dias no máximo. Foi muito rápido, porque a escrita é muito instigante. Você vai ver, todo o livro é narrado por essa narradora, que é a mais jovem do grupo de 40 mulheres. E você vai entender o que acontece a partir do momento que elas saem dessas jaulas, né? Então, você vai começar a entender porque o de Eu Que Nunca Conheci os Homens, que é o título do livro, que faz todo o sentido. Eu não tenho o que falar. A escrita é fluida, é muito instigante, te deixa curiosa. Eu achei que o final de um capítulo já te deixa gatilhada para o início do próximo capítulo, então isso vai gerando uma ansiedade de ler o livro, de saber o que acontece. Eu gostei muito da forma como a escritora descreve os personagens e o desenvolvimento desses personagens, especialmente da nossa protagonista. É uma leitura que eu indico muito, eu acho que vale super a pena e eu gostaria de reler logo esse livro, assim, acabei de ler, né, não tem uns 15 dias ainda não, mas é uma leitura super, super que vale a pena. Eu acho que foi uma das minhas melhores leituras de 2024, porque ele é um livro que te deixa muito aguçada para saber o que vai acontecer conforme você vai lendo. E o final é muito bom, o final é maravilhoso para quem gosta, né, desse tipo de final. Eu achei super válido. Foi um livro que, depois que eu terminei a leitura, eu refleti muito sobre ele. Ele tem crescido comigo, sabe? É um livro que praticamente todo dia eu penso nele, porque é muito interessante o desenvolvimento do segundo e o terceiro texto do livro. Você fica, assim, muito ansioso por respostas. E essas respostas somente você lendo o livro para você tê-las ou não. Então, é uma leitura que eu indico muito para quem quer ler um livro que vai te fisgar. Esse livro fisga muito, é um livro super curtinho, então você lê rapidamente, como eu fiz. E é uma leitura que eu super indico para quem quiser sair de uma ressaca literária ou quem estiver procurando algo viciante. É uma ficção científica que eu indico muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo, logo eu volto com mais novidades. Tchau, tchau. Beijo.